Olá meninos do segundo ano, tudo bem? Eu estou aqui de novo nessa videoaula, professora Elisvane, e nós vamos trabalhar aí fungos. Esta é a videoaula 2 de microbiologia, que é o estudo dos micro-organismos. Eu comecei ela ontem com vocês lá no laboratório de ciências. Nós trabalhamos aí um pouquinho de bactérias, eu comentei com vocês o quanto as bactérias são importantes e nós utilizamos aí na produção de alimentos. Preparei para vocês uma cultura de protozoários, pretendemos observá-los no microscópio semana que vem. Então é necessário aí alguns dias para que ocorra a multiplicação de protozoários, em especial paramécio, que é mais comum nessa água de torneira. Para hoje, eu estou aqui na minha casa, eu usei aqui a parede da cozinha para me poder dar a aula para vocês sobre fungos. Então eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre esse assunto e eu espero que vocês possam entender, ok? Bom, então vamos lá. Então um pouquinho aqui. Nós começamos já a estudar ontem, sobre fungos. Então tá aí a parede da minha cozinha. Às vezes vai ter alguns reflexos, mas vou tentar contornar vindo por aqui. Esse aqui é o que nós vamos ver, mas vamos aqui primeiro, ó. Onde eu trabalhei com vocês, discuti já desde da videoaula 1, que fungos têm uma alta diversidade de espécies. E nós temos aí dois grupos, unicelulares e os grupos multicelulares. Quando a gente fala unicelulares, só lembrando, você estudar lá no primeiro ano do ensino médio, que são seres que são dotados de apenas uma célula. Os multicelulares, eles são aqueles que têm muitas células, às vezes milhões de células em um único organismo. Os multicelulares, nós podemos citar aí os cogumelos, a orelha de pau, que são fungos decompositores. Eu comentei também que eles são heterótrofos. O que isso significa? Significa que todos os fungos, eles dependem de uma fonte externa de alimento. Então eles obtêm o alimento deles do meio. Por isso que esse grupo, eles são extremamente importantes no ponto de vista ecológico, porque eles ajudam aí na reciclagem da matéria orgânica do solo. Quando eles se alimentam, eles quebram as moléculas em moléculas menores, devolvendo aí compostos para o solo. Por isso fala heterótrofo, então a fonte externa de alimentos. Entre os fungos unicelulares, que eu falei que nós vamos estudar, um grupo que merece destaque são as leveduras. Olha aí, eu fiz um desenho, colocando aqui para vocês, o que a gente normalmente observa em um microscópio. Mas é claro, semana que vem eu vou mostrar para vocês no microscópio esses fungos. Eles são então unicelulares, certo? Eles são meio ovais, não são totalmente arredondados. E é comum a gente observar essas estruturas aqui, ó, que são chamadas de pseudohifas. Por que isso acontece? Normalmente, as leveduras, elas se multiplicam por brotamento. Então, eles desenvolvem um broto e desse broto pode surgir outro brotos. Então, às vezes, quando eles não se separam, vão formar aqui longas pseudohifas. Pseudo quer dizer falso. Normalmente, os fungos, eles produzem hifas para facilitar aí a absorção de nutrientes, a absorção de água no ambiente onde eles estão. No caso aqui das leveduras, que são unicelulares, não vai estar formando tecidos, Então, eles vão formar pseudo-hifas, que são aqui várias células de leveduras, uma encaixando na outra, que foram formadas a partir dos brotos. Uma levedura muito importante para a indústria de alimentos é a Saccharomyces cerevisiae. Então, essa levedura ela é muito utilizada aí nas usinas sucroalcooleiras para a produção aí de álcool etílico. Também nas cervejarias para produção de cervejas. Utiliza-se também para produção de pães. E o que elas realizam? Então, essas leveduras, elas realizam fermentação. A fermentação normalmente ocorre na ausência de oxigênio, em forma anaeróbica.
O processo de fermentação exige, assim como na fermentação láctea, lembra que eu comentei na videoaula 1, um substrato. Vamos colocar aqui como exemplo a farinha de trigo, né, proveniente do trigo. Ela é rica em amido, que é um polissacarídeo. Esse amido, ele não é absorvido aí pela célula, diretamente pela célula do fungo. É necessário que ele quebre. Então, no próprio ambiente onde está, vai ter enzimas, né, que pode ser liberada pelo próprio fungo, que vai quebrar a molécula de amido em moléculas de glicose. Cada molécula de amido é formada por 6 moléculas de glicose. Então, a glicose, por ser uma molécula pequena, já pode adentrar a célula do fungo e lá nas mitocôndrias, que é a molécula energética da célula fúngica e de todas as células eucarióticas, a glicose ela vai ser quebrada, ela vai ser oxidada. Então, várias enzimas estão envolvidas nesse processo, inclusive nesse primeiro momento aqui, ó, eu coloquei ontem na fermentação, não coloquei aqui, envolve aquelas moléculas que eu coloquei, NADH e ATP, lembram? Então, quando ocorre a quebra da glicose, vai formar ácido pirúvico, isso aqui já ocorre dentro da célula. A molécula de glicose costuma ter 6 átomos de carbono. O seu produto formado vai formar 2 moléculas com 3 átomos de carbono, que é o ácido pirúvico. Bom, então a glicose é o substrato e aqui o percurso que ocorre, várias enzimas envolvidas. O ácido pirúvico, ele vai ser reduzido a etanol, né, a álcool. Então esse aqui é o processo de fermentação alcoólica. Nesse processo de fermentação com liberação de álcool, o álcool tem 2 átomos de carbono, 5 hidrogênios, né, e hidroxila. Nesse processo aqui de produção de álcool ocorre a liberação de gás carbônico. Então, na panificação, no qual utiliza esse tipo de levedura, o que esses levedos fazem? Realizam o processo de fermentação. Então, realizam essa sequência aí, ó. Então, a partir de um substrato, vai ocorrer a formação de um composto intermediário, que é o ácido pirúvico, e o ácido pirúvico, ele vai ser reduzido a etanol. Então, por Saccharomyces cerevisia, certo? Este tipo de levedura. Então, se for outro tipo de micro-organismo, outro tipo de levedura, se for outro tipo de micro-organismo, no caso uma bactéria, pode realizar a fermentação lática com produção de ácido lático, que eu demonstrei na videoaula 1. Na panificação, o que é interessante? Quando vai produzir pães, as leveduras, a gente utiliza aquele fermento, né, o fermento biológico, a gente compra ele e a gente coloca na farinha de trigo, coloca água, coloca açúcar, então proporciona aí a multiplicação dessas leveduras e elas vão fermentar e vão produzir esses compostos aqui, ó, gás carbônico e etanol. Quando a gente faz os pães, né, a massa cresce, porque ocorre a liberação de gás carbônico, ele vai abrindo caminhos, né, na massa e com isso a massa se expande e ocorre também a liberação de etanol. Quando a gente liga o forno, aquece, o etanol ele evapora para o ambiente, né? Dá aquele cheirinho, né, de pão assado. Então ocorre a evaporação do etanol. E o gás carbônico, ele vai ser o que vai abrir aqueles espaços e deixar a massa crescida. Se for numa usina na produção de álcool, né, esse álcool aqui, ele vai ser isolado. Então em um processo aí de refinação, dos fermentadores, a partir dos fermentadores, o etanol vai ser isolado e vai ser utilizado aí pela usina. Na panificação, o nosso interesse maior é o gás carbônico, que proporciona aí o crescimento da massa. Então, o pão, ele é um produto biotecnológico, produzido aí já, né, há muitos mil anos e importante na alimentação do brasileiro. E o desafio, né, o desafio da nossa semana é esse. Eu quero que vocês produzam um fermento natural. Então tá aqui, ó. Coloquei aqui do ladinho. Qual que é o desafio? Produzir um fermento natural. Só isso eles vão? Não. Vocês vão produzir o fermento natural e vão testar ele. Se esse fermento ficar com coloração muito estranha, com cheiro forte, né, coloração verde, por exemplo, ou vermelho, esse fermento ele não vai estar bom para a utilização de vocês.
No YouTube a gente consegue encontrar vários vídeos ensinando a preparar fermento natural. Nós temos várias vantagens, né, do uso de fermentos naturais, porque além das leveduras podem ter outros micro-organismos que fazem bem ao nosso organismo. Então, muitas pessoas fazem o próprio fermento ao invés de comprar. E o desafio de vocês é isso, é produzir um fermento e fazer pães. Vocês vão gastar em torno de 1 semana para isso. E é um desafio para mim também, eu também vou tentar desenvolver. Então eu quero que vocês olhem aqui o que nós vamos usar. Então tá aqui o meu material. É uma sugestão só, não quer dizer que vocês vão ter que seguir e fazer o mesmo. Deixa eu só chegar aqui mais perto. Bom, eu vou propor aqui um fermento, é o que eu vou fazer. Não quer dizer que vocês têm que fazer esse mesmo, porque vocês podem fazer fermento de batata, certo? Ou outros tipos de fermento também. Bom, o meu fermento, então vai aqui 1 litro de água. O que é importante? Vocês devem limpar a superfície, lavar bastante as mãos, então eu já lavei minhas mãos agorinha. Então 1 litro de água. Devem colocar 4 colheres de açúcar. 2, 3, 4. Vocês devem colocar também 1 colher de sal, o sal mesmo, sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então 1 colher. E deve colocar também 4 colheres de farinha de trigo. Então isso daqui nós estaremos preparando a nossa isca. É o que nós vamos usar para fazer os pães depois. Então, opa, já foram 2, né? 3, 4, certo? Aí vocês vão misturar. Pode usar uma vasilha de plástico ou uma vasilha de vidro. Evite metais. Normalmente, no ambiente, pode ter esporos ou gêmulas dos micro-organismos fermentadores. E nós vamos aproveitar então esses micro-organismos fermentadores para poder produzir aí o nosso fermento. Então vamos deixar 7 dias. É importante vocês tamparem para evitar contaminação, evitar que moscas se sentem aqui. Evitar também proliferação de bactérias não desejáveis. Por isso que eu falei, se exibir uma coloração aí verde, escuro, ou criar um mofo por cima, que é um tipo de fungo decompositor, quer dizer que sua mistura não ficou boa. Vocês têm que repetir e fazer novamente o processo. Tem algumas receitas aí na internet que a gente encontra que recomenda todos os dias alimentar o seu fermento. Essa receita que eu estou fazendo aqui, não, vocês não vão alimentar não. Então, quem for seguir essa receita desse fermento, prepara-se hoje e vai utilizar semana que vem, depois de 7 dias. Então, daqui 7 dias eu vou olhar como que está o nosso fermento e eu vou discutir com vocês, né? Eu vou preparar outro vídeo aula e nessa outra vídeo aula eu vou preparar o pão. E nesse dia eu quero que vocês façam também. Então, esse é o desafio para vocês. O meu fermento aqui, ó, o início já está pronto. Agora eu vou deixar com vocês, eu quero que vocês façam também em casa, certo? Podem usar outra receita se vocês quiserem. Essa daqui é uma receita de família. Eu peguei com uma prima e eles fazem pães e os pães ficam muito gostosos. Então, por isso que eu estou propondo essa receita aqui, mas podem ficar à vontade para usar outros. Quem aí são filhos, né, de gaúchos, usam muito uma receita de fermento feito com batatas, certo? Conto com vocês e a participação de vocês nesse desafio. Biologia hoje, todos os dias.